Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é terça-feira, dia 1º de abril, para o crente, dia de falar verdade, porque todo dia é dia do cristão falar verdade. Voltamos aqui para continuar a nossa leitura e hoje nós vamos ler Atos capítulo 19. Convido você já a abrir a sua Bíblia e a acompanhar esta leitura da palavra de Deus. No capítulo 18, Paulo havia passado uma passagem rápida por Éfeso, deixou lá Áquila e Priscila, seus cooperadores na obra missionária, e lá em Éfeso chegou um cristão eloquente chamado Apolo, pregador, com grande desenvoltura, né? Estava persuadindo judeus à conversão, só que o Apolo não tinha, faltava alguns conhecimentos básicos da fé, mais detalhado, para que ele tivesse maior, vamos dizer assim, fidelidade, né, a todo o conteúdo da fé cristã. No capítulo 19 diz: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Olha, o Apolo em Corinto, agora o Paulo chega a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos, então ele está em Éfeso pela segunda vez. Detalhe interessante ainda, eu acho que não disse, Apolo precisou ter um aprofundamento no entendimento da fé cristã. E Áquila e Priscila, o casal Áquila e Priscila, tiveram o cuidado de chamá-lo para dar-lhe estas instruções. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, Paulo, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Pergunta de Paulo para esses discípulos que ele encontrou lá em Éfeso, provavelmente discípulos feitos por Apolo na sua passagem por lá. Eles responderam não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles ainda não tinham entendido algumas coisas também alusivas à fé cristã, apesar de já confessarem a fé em Cristo. Então, aí Paulo pergunta, então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Então, eles foram batizados no batismo de João, ou seja, creram no evangelho pregado por João, que era o evangelho do arrependimento, mas ainda não tinham detalhes a respeito da fé cristã, alguns detalhes a respeito da fé cristã. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Agora eles assumem, é claro que Paulo deve ter dado muito mais instruções a eles e agora eles são batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar, mostrando com isso, autenticando agora a nova fé daqueles já cristãos discípulos de João, né? Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Então, na sinagoga lá, os ouvintes de Paulo, agora alguns começaram a fazer oposição aberta a Paulo. Paulo então afastou-se deles. Não querem? Tá tudo bem, sem problema. Estou saindo, estou pegando meu caminho. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Agora ele tinha uma escola lá desse Tirano, onde ele passou a ensinar. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. O evangelho aí em Éfeso teve um alcance muito grande. Nesse período, Epáfras fundou a igreja em Colossos. Nós vamos ler isso na carta aos Colossenses mais na frente.
Verso 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, havia a ação, manifestação divina com curas e milagres para autenticar a mensagem do apóstolo Paulo. Verso 13, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoninhados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? A questão não é expulsar demônios em nome de Jesus. A questão é ter um relacionamento pessoal com Jesus. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. O negócio lá foi violento. Tentaram expulsar demônios em nome de Jesus sem ter compromisso real, verdadeiro com Cristo. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Deus usou isso aqui até para mostrar muito mais a grandeza de quem era o Senhor Jesus. E aí, ainda sobre esse episódio, o nome de Jesus não tem um poder mágico por si mesmo. Não é porque a pessoa pronuncia o nome de Jesus que ele tem algum efeito só pela mera pronúncia. É preciso ter compromisso com Jesus para falar em nome de Jesus. É preciso ser nascido de novo pela fé em Cristo para falar em nome de Jesus. E o texto continua dizendo, versículo 18, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. A conversão tem esse poder, a pessoa reconhece o evangelho, o novo nascimento acontece pelo reconhecimento dos próprios pecados. E ele continua dizendo, verso 19, grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, gente que era praticante de ocultismo, né? Feitiçaria, essas coisas. E ele continua dizendo, dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Houve um verdadeiro rebuliço em Éfeso. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então ele ia para Jerusalém, para de lá ir para Roma. Era o plano dele. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Continuou mais um tempo lá em Éfeso. Já estava no plano de sair de lá, mas ainda ficou. Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. O pessoal começa a fazer oposição aí. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade. Era uma atividade religiosa que visava meramente lucro. E estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e que quase toda a província e em quase toda a província da Ásia ele estava incomodado com o número de pessoas que estavam se convertendo pelo ministério de Paulo. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses, não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Estão preocupados com o enfraquecimento do culto da deusa Ártemis pela pregação do apóstolo Paulo e o grande número de conversões. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Olha aí o pessoal
parceiros de Paulo aí sendo arrastados aí pela multidão. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Não vá para o meio dessa reunião que o negócio lá tá feio. A assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia porque estava ali, como geralmente acontece nesse tipo de episódio. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez um sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo, mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemis dos Efésios. Porque Paulo e os seus companheiros, a maioria eram judeus, começaram o ministério lá na sinagoga judaica. Então o evangelho ia crescendo muito entre os judeus e agora o pessoal que não era judeu está resistindo aí aos judeus, os adoradores da deusa Ártemis. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa. Não fizeram nada, gente. Para com isso. É o que o escrivão da cidade está aí dizendo. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos. E há procônsules, que são juízes. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que você deseja apresentar, isto será decidido em assembleia conforme a lei. Andem na lei, não vão fazer besteira. É o que o escrivão da cidade está dizendo. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Ok, cada um foi para o seu lado e tudo bem. Amanhã a gente continua no capítulo 20. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. O fato é que o evangelho tem esse poder de impactar onde ele chega. E aí o exemplo dos servos, os filhos do sacerdote servo lá que tentaram expulsar demônios só reivindicando o nome de Cristo, mas sem compromisso com Cristo, mostra-nos que o evangelho impacta quando estamos verdadeiramente comprometidos com o Senhor Jesus. Essa leitura nos chama para um comprometimento sério, inclusive em proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Não vou reler os pedidos de oração, porque não chegou até mim nenhum pedido novo, só reforçando os pedidos antigos, que os irmãos que me acompanham aqui já conhecem. O meu pedido é: deixa seu pedido de oração, um novo pedido aí nos comentários do vídeo, que a gente inclui no próximo momento de oração, e também aos irmãos que já têm conhecimento dos pedidos de oração, estejam orando, né, nas suas orações particulares para continuar persistindo, perseverando diante do Senhor em oração uns pelos outros. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pela noite de paz, pelo sono tranquilo, pela proteção com que nos tem cercado. Obrigado por acordar com saúde, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido nossa mesa, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui, alimentando o nosso espírito com a sua palavra através desse meio de comunicação e orando uns pelos outros. Por isso pedimos em nome de Jesus que a sua bênção esteja sobre cada um dos meus irmãos, sobre os seus lares, sobre a sua família.
dando-lhe saúde, ó Deus, sobre o seu trabalho, fazendo prosperar, sobre as suas finanças, ó Deus, dando sabedoria a cada um para administrar bem os recursos que o Senhor lhes tem confiado. Ó Deus maravilhoso. E aí oramos especificamente pela nossa irmã Nájila para que seja chamada para o concurso para o qual foi aprovada, pelo irmão Julião para que consiga um novo trabalho, pela saúde da irmã Lídia, da irmã Valderice, da irmã Letícia, da irmã Maria Luzimar, do irmão Raimundo Nonato, pela saúde do meu primo Alex, pela saúde da irmã Luzinete, que precisa de uma cirurgia nos olhos, pela saúde do Paulo, esposo da Carmelita, pela saúde, ó Deus, da irmã Maria do Carmo, ó Pai, do Agostinho, da esposa do pastor, lá que a irmã Aldaí pediu. Em nome de Jesus, cada um destes enfermos opera a seu favor, faça milagres, mas se é da vontade do Senhor, usa os médicos, os medicamentos, as cirurgias, guia os tratamentos, guia os médicos no procedimento adequado sobre a vida de cada um. Meu Pai, atrai os nossos familiares para os seus caminhos, usa-nos para compartilhar o Evangelho com sabedoria, autoridade, amor. Ó Deus, no poder do Espírito Santo, e assim nós clamamos, salva os familiares da irmã Silvia, os familiares da irmã Luzinete, os filhos da irmã Maria Luzimar, os filhos da irmã Marlene, que o Senhor os atrai de volta para os seus caminhos, os filhos da irmã Maria do Carmo, ó Deus, os familiares da irmã Raquel, ó Deus, opera especialmente na vida daqueles casais pelos quais ela intercede, que haja harmonia entre aqueles casais, que os que não são convertidos ainda venham se render a Cristo e viver o amor de Cristo no seu relacionamento de casal, ó Deus maravilhoso, dentro do seu lar. Ó Pai maravilhoso, seja com a irmã a Sheila, que precisa da sua aposentadoria, ó Deus, e assim, sobre cada pessoa, oramos pela família da irmã Ana Lúcia, pelos seus filhos, para que o Senhor os atraia para si. Ó Deus, cada um dos pedidos, até aqueles que nós não nos lembramos agora, mas que o Senhor conhece pela sua onisciência, opera a favor do seu povo, pela sua graça, em nome de Jesus. Ó Deus, tudo isso nós pedimos, confiados na maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, que sacrificou-se em nosso lugar, pagou o preço pelo nosso pecado, nos perdoou, nos reconciliou com o Pai, nos deu livre acesso à sua presença, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.